todos bem-vindos, é um prazer ter você aqui. Sou Simone Nunes, terapeuta sistêmica. O meu servir é reconectar pessoas para a abundância da vida. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula aqui. Nessa aula nós vamos falar sobre mulheres que estão se sentindo desgastada, cansada, com um problema no relacionamento, baixa autoestima. Parece que você nem existe mais, parece que a vida perdeu o sabor para você. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes de dar continuidade a isso, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Como eu cheguei a ser terapeuta sistêmica? Olha, eu sou casada há 20 anos, tenho 4 filhos e sou missionária pela graça de Deus. Há 20 anos eu sempre trabalhei orando para as pessoas, para eles serem curados, libertos, até no mundo espiritual. Só que eu nunca pensei que eu precisava. Eu aguentava tudo quieto, calado. Só que em 2017 a minha vida deu uma virada que foi boa, mas muito ruim também. Para me chegar na parte boa, gente, foi muito difícil. Em 2017, eu dei uma grave depressão. Eu não comia, eu não dormia, todos os medicamentos não funcionavam para mim. Gente, eu fui ficando num estado do síndrome do pânico que eu peguei um encaminhamento para ser internada em uma clínica psiquiátrica, de tão grave que estava, e medicamento nenhum resolvia. Então vai tratar no psicólogo, na terapeuta, obrigada. Por quê? A gente não vai na terapia porque a gente acha que a gente não precisa. Só que os problemas estão ali, ó, acumulando, acumulando, acumulando. O que chegou em 2017, aconteceu coisas na minha vida que foi só uma gota d'água para entornar esses problemas emocionais. Foi onde que eu fiquei gravemente. E foi em 2017 que eu descobri a terapia sistêmica por causa desses meus problemas que me obrigaram. Quando na terapia eu descobri que eu não tinha identidade emocional, eu era guiada pelos meus traumas emocionais. Traumas de rejeição, do abandono. É por isso que eu era um faz tudo para todo mundo. Eu queria existir. O ser humano é assim, ele foi criado para existir. Se alguma coisa ameaça a vida, ele tem um mecanismo de defesa. Então o meu mecanismo de defesa do meu inconsciente é existir. Então existir ajudando todo mundo, existindo fazendo as coisas para os outros. E o que acontece? As minha vida eu ia guardando tudo para mim. Eu aguentava tantas coisas. E foi na terapia sistêmica que eu descobri a origem emocional desse meu problema grave de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras. Lá nós descobrimos que a origem emocional era uma ferida grave de rejeição e abandono que eu sentia dos meus pais. E graças a Deus ressignificamos, ressignificamos isso, reprogramamos e estou aqui para ajudar vocês. Mas foi um processo muito longo. Eu tive câncer nas cordas vocais em 2015. Eu não contava para ninguém, porque eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Gente, foi algo bem doloroso que eu passei. Só que em 2016 também foi algo bem forte. Meu filho de 4 anos nunca tinha nada. Deu um problema grave de infecção cerebral, deu uma convulsão, demorando 2 horas, já foi direto para UTI. Ali ele ficou 60 dias. Saiu de lá, sem andar, sem falar, igualzinho um bebê. Eu cuidando desse meu filho, levando para outro estado para fazer tratamentos, ele convulsionando. Gente, foi aquele desgaste. E quando chegou no final de 2016, porque aconteceu isso com meu filho no início, meu pai morre no final. E eu aguentando tudo quieto, calado. Mas quando chegou em 2017, que entornou, gente. Quando parecia que estava tudo calmo, que eu desabei. Foi aonde que eu precisei ser tratada. Foi na emergência. Foi aí que eu descobri que eu tinha traumas emocionais, que eu aguentava tudo calado por causa desses traumas emocionais. Eu carregava o peso meu e dos outros nas costas porque eu não queria incomodar, eu só queria existir. Quando eu descobri que eu não tinha identidade, eu falei assim, quer saber, eu vou me especializar para me aprofundar, na minha missão de ajudar as pessoas. Então, eu me especializei, eu continuei o tratamento comigo mesmo por 1 ano, tratando eu mesmo, com todos os estudos que eu tive, me formei. E aqui estou para tratar você. Eu tenho tratado pessoas todos os dias. E o tema que mais vem aqui ao meu consultório é esse. Mulheres que estão desgastadas, que não está dando certo no seu casamento, já trocou de marido várias vezes, ou está vivendo com o mesmo marido, mas o problema é que está igualzinho um fio desencapado encostando no outro, sabe, gente? É assim, dando curto-circuito. Está desgastada, cansada, não sabe nem para que existe, parece que ninguém te entende. Eu escuto isso todos os dias no meu consultório. E eu escolhi esse tema para falar sobre vocês. Mulheres que estão com baixa autoestima. Eu já passei por isso. É por isso que eu vim aqui reconectar você para a abundância da vida. O nosso Criador
nos disse que antes de nós vir nessa terra, ele já escreveu tudo sobre nós no livro dele. Então, nós temos uma identidade. O problema é que o ambiente que nós somos criados, nós perdemos essa identidade. Igual a minha vida. Eu perdi minha identidade no ambiente que eu fui criado por causa das situações que os meus pais eram. Meus pais eram pessoas, né? Meu pai bebia muito, batia na minha mãe. Minha mãe uma guerreira, lutava e ficava ali grudada naquele casamento, sendo que a mulher, gente, ela era pau pra toda obra, mas ela aguentava aquele homem ali, ela não tinha necessidade de suportar ele financeiramente, porque minha mãe se virava, mas minha mãe aguentava aquilo ali. Então, esse ambiente que eu fui criada trabalhou na minha programação. Vocês estão entendendo, gente? Então, nós vamos continuar trabalhando aqui para você entender esse problema nos relacionamentos amorosos. Por que que você está desgastada, cansada, com baixa autoestima, não sabe mais nada, o que você quer da vida? Eu quero te mostrar a origem disso tudo. Eu quero te mostrar passo a passo como eu descobri isso, como que eu posso te ajudar, porque eu sei que eu posso te ajudar. Os temas de hoje são conflitos não resolvidos do passado. Isso que você está passando hoje é só sintomas. Você já viu quando a gente está com pneumonia? A gente vai no médico, então a gente nem, antes de ir no médico, a gente já fala, eu acho que eu estou com sintomas de pneumonia. Porque os sintomas de pneumonia é febre direto, uma tosse ruim, né? Então, quando a gente chega lá no médico, o médico analisa, escuta o pulmão, tá com dificuldade, ele manda fazer um raio-x para confirmar se tem pneumonia ou não. Por que ele chegou a isso? Por causa do quê? Ele chegou a isso por causa dos sintomas. Então, quando a mulher chega até mim e fala, Simone, eu estou desgastada. Simone, eu não aguento mais a minha vida. Eu já trabalhei tanto na minha vida, mas eu não tenho prazer nas coisas que eu trabalhei para ganhar. Eu lutei, eu sou muito assim. Se eu determino, eu vou em frente e falo, eu quero conquistar isso, eu luto e conquisto. Mas, Simone, quando eu conquisto, não tem graça. E eu fico cansada, desgastada, nem curto aquilo ali, eu já começo um outro desafio, porque a minha vida é tocada a desafio, senão parece que não tem graça. Mas nos relacionamentos amorosos, eu não tô dando certo. Eu sou casada hoje, mas o meu marido não me entende. O meu marido deixa tudo sobre as minhas costas. É tudo sobre mim, eu que resolvo tudo. Ele só tem o nome de marido, mas quem resolve tudo sou eu. E nós não pode ter uma conversa um com o outro que começa um curto-circuito, uma discussão por causa de nada. É assim, gente. Pessoas chegam a mim e falam, Simone, até pra mim falar pro meu marido, põe um lixo lá fora pra mim, o meu marido já solta os cachorros em mim e de repente eu devolvo nele, porque eu não dependo de homem pra nada, não. Sou filho de homem também. Chega mulheres com essas queixas até mim. Eu escuto as queixas dessas mulheres que tá com muita baixa autoestima. Ela pega e fala, o meu marido só quer eu pra hora íntima do quarto. Do contrário, eu não sirvo pra mais nada. Eu me acho feia, horrível, mas eu não sei mais o que fazer. Então essas mulheres chegam até mim com esses sintomas que eu estou relatando aqui para você. Umas mulheres que estão cansadas, desgastadas de viver essa situação. E eu só fico escutando, eu vou analisando passo a passo, de ver essa guerreira, essa mulher que agora ela está solitária. Ela é amiga de todo mundo. Mas, na hora que ela tem problema, ela se fecha. Ela não conta para as pessoas do que ela está vivendo. Porque ela não pode deixar transparecer que ela é fraca. É isso que tem dentro do inconsciente dela. Ela não pode transparecer essa fraqueza dela. Ela aprendeu isso como, gente? Se essa mulher é guerreira, se essa mulher é lutadora, como que ela chegou nesse problema, principalmente no relacionamentos amorosos que não está dando certo com o companheiro? Umas troca de homem igual troca de marido. Igual troca de homem igual troca de roupa. Vocês me desculpem aí. Troca de homem igual troca de roupa. Mas em busca de um amor. Outras têm um marido dentro de casa, mas é como se tivesse um divórcio invisível dentro de casa. São como irmãos. Se falarem alguma coisa, a coisa fica grave, fica feia. Não é mesmo? A mulher não gosta de depender do homem para nada. Ela até fala, homem para mim não serve para nada. Isso é só sintomas de uma grande guerreira. Essa mulher luta, mas está sozinha. E quando ela está passando problema, ela não conta para ninguém.
Os amigos dela é amigo só para ela ajudar eles, mas para eles ajudar ela, ela não fala para eles. E ela fica reclamando depois. Pessoal tudo ingrato, eu ajudo todo mundo, agora eu tô aqui, ó. Você não contou para ninguém, meu amor. Não, mas eles tinham que descobrir que eu sou ser humano também. Você não deixa, meu amor, as pessoas descobrirem. Eu falo isso por experiência própria. Você não deixa as pessoas perceberem. É automático. Por que que acontece isso com você? Por que que você está com problema nos seus relacionamentos, com baixa autoestima, desgastada, cansada? É porque você está carregando um peso que não é seu. Você está carregando algo que não pertence a você. Você está com a sua polaridade invertida. E o que acontece quando a gente está com polaridade invertida? O que é polaridade, Simone? Deixa eu só explicar para você. Nós temos aqui dentro do nosso corpo a polaridade masculina, para você entender, e a polaridade feminina. Nós somos femininas de fábrica, só que esse corpo foi tecido pelo masculino do pai e o feminino da mãe. Então, se esse masculino, essas duas polaridades tiver invertida, por exemplo, eu sou feminina, então a minha polaridade tem que funcionar no feminino com a força do masculino. Mas se algo tiver invertido, alguma coisa aconteceu que inverteu essa polaridade, eu tenho muitos problemas nos relacionamentos. Quando eu caso, eu estou procurando um relacionamento que eu não tenho. Assim também o meu cônjuge está procurando em mim o que ele não tem. Então, de fabricação, eu vou procurar no meu marido o masculino. Porque eu sou de fabricação feminino. E o meu marido vem procurar em mim, né, o feminino, porque o dele é aflorado masculino, ou deveria ser também. O que acontece nos relacionamentos, para que o amor dê certo, nós precisamos estar dentro dessa polaridade, ser quem nós nascemos para ser. Mas, inconscientemente, nós deixamos de ser quem nós nascemos para ser. Nós começamos a ser essa pessoa que não dá certo com o marido, qualquer coisinha briga com ele. Você sabe por quê? É porque estamos sendo masculino igual ele. Imagina o masculino com o masculino, não dá certo. Então, imagina um masculino, o outro vir mandar nele. Ele xinga mesmo, fica bravo mesmo. É isso que está acontecendo com você. Já estou começando a te falar. A origem do seu problema no relacionamento é que você está combatendo o seu marido como rival dele. No início do relacionamento é tudo amores, mas depois você trouxe coisas que está dentro do teu inconsciente, dores que está dentro do seu inconsciente, lá da vida, da sua infância, para o seu casamento. Então, para o seu relacionamento dar certo, precisa, na verdade, ter um divórcio da casa dos seus pais. Simone, que coisa mais maluca é esse? Para que o amor dê certo, para que os relacionamentos dê certo, você precisa deixar a casa dos seus pais. É assim que diz, deixai pai e mãe, iniciar o seu cônjuge e ambos se tornarão uma só carne. Então quer dizer que eu preciso deixar a casa dos meus pais. Não é só deixar fisicamente, eu preciso deixar os problemas que foi envolvido lá na casa dos meus pais. E quando nós, inconscientemente, trazendo essas dores aqui para o meu casamento, eu vou brigar com meu marido mesmo, meu marido vai brigar comigo, eu vou brigar com os meus filhos. Sabe por quê? Só a criança fica emburrada. Adulto é responsável e é consciente. Então, se está tendo essa desunião, você está na sua fase infantil. Você está preso na sua criança interior ferida. E esse é o seu problema. Você está preso na sua criança interior ferida. Se uma mulher que viu o pai brigando muito com a mãe, e a mãe é aquela guerreira, ela vai olhar para o pai e vai falar: eu não vou precisar de homem para nada. Quando eu crescer, homem nenhum vai fazer o que meu pai faz com a minha mãe. Mas quando eu crescer também, eu não vou ser uma mulher mole igual minha mãe é. Minha mãe tolera muita coisa do meu pai. E a minha mãe trabalha, minha mãe faz tanta coisa. Por que a minha mãe tem que tolerar isso? Eu nunca vou ser mole igual a minha mãe e nem vou aceitar homem pisar em mim igual o meu pai pisa na minha mãe. Então, automaticamente, essa mulher que eu estou conversando, ela rejeitou a força dela. A nossa força vem da nossa origem, que é os nossos pais. O pai, né, veio com a parte dele, o DNA masculino, e a mãe veio com o DNA feminino. Assim se formou essa pessoa que você é. Assim se formou essa pessoa que você é.
tem essência feminina, mas você é 50% pai, 50% mãe e 100% dos dois. Se na sua psique não reconhece os dois como referência, esse DNA masculino na sua vida não vai aflorar, porque não tem referência boa. E esse DNA feminino não vai aflorar porque não tem referência boa. Ah, Simone, mas não tem referência boa porque os meus pais foram narcisistas, os meus pais foram isso. Eu te compreendo, meu amor. Mas se eu te falar para você uma coisa, enquanto você não tomar os seus pais, aceitar o que veio deles como veio, você não vai ser feliz nem no relacionamento amoroso, não vai ter dinheiro, vai ficar esse vazio existencial. Por quê? A sua autoestima vem da sua mãe. A sua força, a sua maturidade vem do seu pai. Se você ainda não curou essas feridas que foi feito lá na infância, você não tem maturidade para resolver os problemas do cotidiano, que faz parte da vida. É por isso. Então, na verdade, vamos usar um exemplo. Essa mulher que não está dando certo no relacionamento, que vive, né, em confusão com o marido. Essa mulher, ela viu o pai dela humilhar a mãe dela, ou ela cresceu filha de pais separados, teve um padrasto que não era o pai dela. Então, ela não teve como aflorar o DNA masculino dela, porque ela não tinha referência boa desse pai. E quando ela olha na mãe, que é a essência dela, ela também não conecta com essa mãe. Então ela desenvolve por conta própria. Tipo assim, agora eu vou ir para a vida do meu jeito, porque as referências não deu bom testemunho para mim. Então eu vou ir para minha vida do meu jeito. Aí você vai embora para sua vida. E quando chega nos relacionamentos amorosos, você não dá certo com ninguém. Você que tem problema no relacionamento amoroso, você tem problema com o patrão também. Toda liderança para você tem dificuldade com a sua liderança. Liderança da igreja, liderança do trabalho, qualquer pessoa que dá uma impressão que ele é um chefe, ainda que ele for um amigo que ele mandou, você não combina com ele. Sabe aquela pessoa que ele já tem uma natureza, parece que ele é de líder? Você já não gosta dele nem dela de jeito nenhum, porque traz uma raiva inconsciente. De 0 a 7 anos de idade. Essa é a nossa base. Tudo que aconteceu nessa época é um chão que nós vamos pisar a vida inteira. Nós podemos falar assim, Simone, eu não lembro nada do que me aconteceu nessa época. É impossível lembrar. Eu te compreendo. Mas o seu inconsciente, ele lembra da dor. Ele não lembra exatamente do motivo, mas ele lembra exatamente a dor. E às vezes essa ferida está sangrando até os dias de hoje. E se não entrar num processo de cura com essa ferida emocional que está aberta, você realmente vai continuar com essa baixa autoestima, com esse vazio existencial, sentindo desgastado e cansada porque você está carregando um peso que não é seu. Porque você aprendeu na infância. Quem sabe os seus pais teve que trabalhar e você ficou na casa da babá sentindo muita falta deles. E você sentiu, o seu inconsciente significou que os seus pais te abandonou. De 0 a 7 anos de idade, somos uma pessoa totalmente imatura. Então, a criança vai julgar a vida dos pais pelo que ela está enxergando pela idade que ela está. Então, de 0 a 7 anos de idade, você achando de 0, gente, dentro da própria barriga da mãe. Se o pai com a mãe está brigando muito e a mãe fica muito angustiada, então houve uma separação no momento da gravidez, a mãe manda para dentro da barriga do bebê, tudo que ela está sentindo entra como base de hormônio. Então as feridas emocionais nossas começam lá na barriga da nossa mãe. Então essa mulher que está sentindo desgastada, cansada, ela sentiu que ela precisa ajudar de alguma maneira. Então ela não tem referência nem do pai e da mãe, então ela vai embora. Então ela vai embora sem força. O pai, o masculino, representa a força. A mãe representa o encanto. A mãe é a sabedoria. E se você não está conectada com esses pais, você não vai para a vida. Seus pais, humanamente falando, eles eram narcisistas. A sua mente entendeu que você foi abandonada. Às vezes fala assim, Simone, eu tinha uma infância muito boa. Meus pais eram muito bons para mim. Isso é o que o seu lado racional diz. Mas a sua infância, 0 a 7 anos de idade, entendeu que seus pais te abandonou. Às vezes seu pai com a sua mãe foi só no mercado e te deixou em casa com a sua avó, você chorou. Aquilo ali causou uma feridinha que ficou aí. O tempo passou, mas você esqueceu o que aconteceu, mas a ferida está aí, aberta do mesmo jeito. Então é por isso que você,
Quando a gente tem um machucado, gente, a gente guarda para ninguém mexer, não é? Pois é. A mulher que tem problema no relacionamento, ela tá com a polaridade invertida. Ela não tá sendo a feminina que ela nasceu para ser. Ela resolveu desenvolver o lado forte dela, que é o masculino por conta própria. Então, quando ela vai resolver o problema com o marido, ela vai como masculina. E dá de cara com outro masculino, um fica rival do outro. Você carrega o peso nas suas costas, porque foi isso que você aprendeu lá atrás. Eu preciso me virar, porque os meus pais têm que trabalhar. Eu preciso me virar, eu preciso engolir o choro sozinha. Eu preciso aguentar tudo quieta e calada. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido? O problema seu no relacionamento, esse vazio seu existencial, é porque você está sem força do pai e mãe na sua psique. Pai e mãe, função. Existe a função, que é o DNA. E existe, sabe o que mais? O lado humano, que erra. Aí você fala, ô Simone, meus pais nem estão aqui mais, morreram, então eu sou adotada. Se eu te disser que o problema não é eles estar ou não fisicamente aqui perto de você, eles estão no seu DNA. E para que o seu problema seja resolvido, nós precisamos reconectar esse DNA dos seus pais que está em você, na sua psique. Não precisa os seus pais estar aqui fisicamente. Precisa de você conectar com essa força deles que está em você. A sua mãe é a sua sabedoria. O seu pai é a força para você ir para a vida. Por isso que tudo que você começa, você não termina. Por isso que não tem graça a vida. É porque você está carregando dores lá do seu passado. Enquanto não cortar esse cordão umbilical de dor do seu passado, você não vai conseguir viver o seu presente bem. É por isso que eu estou aqui para te ajudar. É por isso que eu me tornei terapeuta sistêmica. Sistêmica é analisar o que aconteceu na base da sua vida. 0 aos 7 anos de idade é a base de todo ser humano. O que aconteceu aí determina a vida que você está vivendo hoje. É por isso que eu estou aqui para te contando para você a origem desse teu problema, para você ver que não é o outro que está com problema. Na verdade, é você que está com feridas emocionais. Feridas que não foram vistas. Você não foi validada na infância. E você acha que isso está tudo bem. Ah, não, meus pais tratou eu assim para me ser uma pessoa firme. Mas não é bem assim não, gente. Nós precisamos estar conectados no nosso feminino. Não estou falando para ser mulherzinha, não, gente. Estou falando isso, não. Eu estou falando, vou usar essa florzinha aqui. Essa florzinha aqui em cima é lilás e branca. Aqui embaixo, você pode ver que ela tem uma parte que sustenta essa florzinha. Essa florzinha aqui é muito fina aqui em cima. Mas aqui tem uma parte que sustenta ela. Esse negócio verde aqui, ó, é mais duro, grosso, tá vendo? Então, vamos usar um exemplo aqui. Essa florzinha aqui, sensível, uma folhinha mais fina, é o feminino. E essa aqui é o masculino. E por isso que precisa de DNA de pai e mãe para fazer você. E é por isso que você precisa estar equilibrada com os dois para você ter sucesso na vida. Continua do mesmo jeito. E se você não tem uma boa referência dessa mãe nem desse pai, você vai para a vida sem a força deles. Se você não tem a força deles, você não deslancha em lugar nenhum. Aí você fica assim, ó. Olha o que acontece com a pessoa que não tem força nem do pai nem da mãe, ó. Ela é incompleta. Então precisa trazer isso dentro da sua psique. Ah, Simone, eu amo meus pais. Mas se você também está sendo mãe da sua mãe ou mãe do seu pai na sua psique, vai dar tudo errado. O que você precisa é honrar os seus pais, aceitar eles como eles são, como função. Aceitar que o ser humano erra, que o seu pai, que a sua mãe, seu pai ou sua mãe foram fracos, mas eles recebem a honra porque eles te deu vida. Depois de Deus, quem te deu vida foi os seus pais. Sem eles você não estaria vivo aqui. Então, para você fluir na sua vida, você precisa se conectar com essa força dos pais e curar essas feridas emocionais que estão aí dentro de você. Você não tem dificuldade nos relacionamentos porque antes de tudo teve uma dificuldade no relacionamento com seus pais lá atrás, na origem. Então nós sempre falamos, o que eu sempre falo, os sintomas de hoje são conflitos não resolvidos do
passado. Existe um conflito no seu passado que está aí vivinho, com uma ferida aberta bem grande, infeccionada. E é por isso que está difícil. É por isso que tem esse vazio existencial. Você está cansada porque desde criança você resolveu carregar o mundo nas suas costas. Você se sentiu desamparada, abandonada. O seu psique sabe. Olha, para você entender, a base do ser humano começa de 0 a 7 anos de idade. Tudo que aconteceu nessa época fica armazenado aqui. Se a sua criança entendeu que seus pais te abandonou só porque eles foram trabalhar ou sua mãe ficou com seu irmão no hospital, aqui na sua psique vai entender que sua mãe te abandonou e prefere os seus irmãos do que você. Ah, minha mãe prefere mesmo o meu irmão mais velho do que eu. Minha mãe prefere o caçulinha da casa. Ah, minha mãe nem liga pra mim. É assim que você pensa? Então você tem um trauma emocional lá da sua criança interior ferida. Tem uma ferida aberta. Enquanto essa ferida não for fechada, você não vai conseguir tocar sua vida para frente. O que precisa fazer é o que, Simone? Olhar para essa dor. Na terapia sistêmica, através de conversas e técnicas que eu uso, com as perguntas que eu faço, nós vamos colocando para fora todas essas dores que tá dentro do teu inconsciente. E pegar a sua força, o seu lado racional, a sua inteligência e ir curando essa pessoa. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu me deixei curar. A terapia sistêmica, gente, não é uma pílula mágica. Eu vou ter conhecimento do meu problema e vou ter conhecimento, acompanhamento do profissional para que eu desenvolva essa ferramenta que está dentro de mim. A força do seu pai e da sua mãe está dentro de você, com a sua verdadeira identidade que Deus te deu. Então nós só precisamos colocar ela para fora e usar ela. Sozinho você não vai conseguir, claro que não. Sozinho é impossível. Ah, Simone, então quer dizer que eu não gosto de ir na terapia? Porque terapia é muito demorada. Nossa, fiquei 2 anos psicólogo. Eu te entendo. Eu detesto também coisas demoradas. Por isso, a terapia que eu trabalho não tem nada demorado. Tem um processo de metamorfose que leva 3 meses. Mas eu identifico a origem do seu trauma emocional na primeira sessão. Se eu identifico a origem do seu trauma emocional com o tema que você traz para mim, igual hoje nós estamos falando de relacionamentos, problema nos relacionamentos, muita baixa autoestima, se eu identificar a origem desse problema na primeira sessão, você acha que nós vamos demorar? Não vamos. É um processo breve, rápido, para que você comece a desfrutar do melhor dessa vida. E eu desenvolvi um método de desintoxicação emocional. Na primeira sessão eu identifico qual que é o problema e depois nós começamos a buscar sua real identidade, porque quem está vivendo com esse processo que você está totalmente sem identidade emocional. Então nós fazemos uma desintoxicação. O que é isso, Simone? Quando tem um machucado, está muito tempo aberto, precisa o quê? Fazer o quê? Lavar, né, para tirar as bactérias. Então eu vou fazer uma desintoxicação emocional na segunda sessão. E depois nós começamos já um processo de quê? De buscar sua real identidade para curar a sua vida. A sua identidade vai curar a sua vida. A identidade que Deus te deu. Esse é o tratamento. Não é tratamento longo, não. Eu trabalho, gente, para que você vai depressa desfrutar da sua vida. Eu atendo pessoas todos os dias. E graças a Deus, tem até pessoa de outro país sendo atendido por mim. Tudo online. Que a pessoa assim, ó, aflorou na vida. Né? A pessoa tá indo, agora é uma boa esposa, é uma ótima mãe, não deixa os traumas emocionais dominar ela, porque ela aceitou o tratamento. Aceita o seu tratamento agora. Você nasceu para brilhar, você está sendo ofuscado pelos traumas. Você é uma mulher tão valente, tão corajosa, mas para curar trauma emocional sozinho você não consegue. Eu era assim, eu pensava, não, agora eu já sei qual que é o meu problema. Foi isso que aconteceu comigo. Comecei o tratamento terapêutico, assim, agora eu já sei qual que é o meu problema, agora eu mesmo dou um jeito. Se eu te contar que 1 mês depois eu estava pior, eu tive que voltar na terapia para continuar o tratamento, porque só saber qual que é o problema, que é o que nós identificamos na primeira sessão, não traz cura, traz conhecimento. Agora, para reprogramar, para trabalhar esse inconsciente, que é 95% do que você decide, precisa de um processo com um especialista. Eu sou especialista agora para ajudar você. 95% do seu inconsciente é tudo que você viveu, é os seus traumas, é as alegrias de 0 a 7 anos de idade. 5% é o seu lado adulto. Eu não quero isso para mim,
Eu não desejo isso para ninguém. Vou ser uma mãe melhor do que a minha mãe foi. Vou ser um pai melhor. Isso é só 5%. Só 5%, gente. Porque 95% somos guiados pelas nossas dores. Às vezes somos bons ao extremo para os outros. Tudo que é em excesso é trauma. Se nós também não ajudamos ninguém, tudo que é excesso é trauma. Eu tinha traumas emocionais graves. Hoje não, hoje eu estou aqui ajudando as pessoas, sabendo exatamente que essa é a minha missão. E muito mais pela experiência que eu adquiri com esses problemas que eu tive na minha vida. Então, eu estou aqui te chamando, mulher. Eu estou aqui te chamando para reconectar com a abundância da vida. Gente, se eu tivesse uma aula igual eu tô tendo aqui hoje, eu não tinha passado por tantas coisas, não. Mas você está aqui hoje, você é privilegiada. E se você é privilegiada, eu quero te abençoar, eu quero te presentear. Uma sessão diagnóstica experimental é R$ 150. Você que chegou até aqui nessa aula, você que chegou até aqui, né, vai comentar nesse vídeo. Eu vou deixar disponível aqui um link para você clicar e fazer sua sessão experimental por R$ 35. Esse é um presente, é uma cortesia de R$ 150 para você, exclusivamente para você que assistiu essa aula até aqui. Eu vou deixar para você com o valor de R$ 35. E isso é para você conhecer o meu trabalho, isso é para mim conhecer você. E você vai ver, eu vou identificar a origem do seu problema na primeira sessão. São 1 hora e 15 de sessão online. Você só precisa estar num ambiente onde você não vai ser interrompido, né? Se possível com fone de ouvido. Mas nós vamos identificar e vamos traçar qual o tratamento que precisa. Só a sessão diagnóstica não melhora. Nós vamos ter conhecimento qual que é o problema. Se você vai fazer uns exames e descobre que está com câncer, só descobrir se você está curado? Não, né, gente? Claro que não. Então precisa do quê? De entrar no processo de tratamento. Então na primeira sessão nós já vamos descobrir. E aí? Vai clicar aqui no link para você desfrutar do melhor dessa vida? Já chega de carregar o mundo nas suas costas. Você está cansada? Porque você, com essa polaridade invertida, você está fazendo coisas que o masculino devia fazer. Você não deixa o seu marido cuidar de você. Na verdade, não é o seu marido que não faz nada. É você que aprendeu assim a se virar e não deixar o masculino chegar em você. A sua mente aprendeu e a sua mente te guia assim. Porque o seu pai, a sua mãe foram assim. As pessoas que você foram criado, no ambiente que você foi criado, foi desse jeito. É por isso que você está cansada, porque você está fazendo coisas que o seu marido devia fazer. Isso aconteceu comigo também. O meu marido, gente, é um gentleman. Meu marido chegava para me abraçar e eu afastava. Não, sai para lá, não gosto de melação, não. Meu marido me dava... não gosto disso, não. Na verdade, eu era com raiva de ver o que meu pai fazia com a minha mãe e transferir essa dívida para o meu marido. Automaticamente eu fui afastando meu marido de mim. Aí chegou o momento que eu falei, meu marido não liga comigo. Meu marido é isso, meu marido não se importa comigo. Mas não é, eu afastei ele primeiro. Então, quando a mulher está com a polaridade invertida, ela não aceita que o marido dá para ela o que ela precisa. E também ela não dá para o marido o que ele precisa. Por isso que dá esse problema. Por isso que tá com esse relacionamento. Eu não gosto mais do meu marido. E quando separa, vê que ama sim. Mas quando tá junto, é insuportável ficar perto. É por causa da polaridade invertida. Por causa das dores do seu passado. Para que o seu relacionamento dê certo, precisa cortar o que aconteceu lá. Sozinho não dá para cortar. Cortar o quê, Simone? Precisa curar os traumas emocionais que a sua mente viu lá na infância e tá guardada aqui. Enquanto não for curado isso, não tem como você ser feliz. É por isso que eu sou terapeuta sistêmica. Estou aqui com um método que eu chamo de DEPRE, desintoxicação emocional para reconectar com sua essência. Com esse método, nós vamos entrar com um processo de autocura. Na primeira sessão nós vamos identificar. E eu já estou te presenteando. Esse presente é exclusivo para você. De R$ 150 a sessão experimental, eu estou fazendo para você por R$ 35. É só você clicar no link, agendar o seu atendimento lá no WhatsApp. Eu já vou estar te esperando no WhatsApp para nós já começar a desbloquear a sua vida. O seu esposo precisa de você como feminina.
Você precisa do seu marido como masculino. E quando você tá com a polaridade, você não deixa ele ser masculino. Você não deixa ele cuidar de você. Você não é mãe. Você tá no trauma lá da sua infância e criança com criança não cuida de criança. É isso que tem acontecido. Então vamos sarar? Vamos curar? Vamos encontrar sua real identidade? Antes de você vir para essa terra, Deus te deu uma identidade. Ele fala assim no Salmo 139, 16, os dias que eu te dei para viver foram todos escritos no meu livro. Então tudo que você, a sua essência, sua identidade real veio do Pai Celeste. Ele escolheu duas pessoas com uma função de ser seus pais. Só que você, por causa do ambiente que você foi criado, a mente sua, ficou olhando só para o lado humano e esqueceu a função. Deixa eu só te explicar uma coisa assim, eu sempre uso uma metáfora para fazer o seu sua mente abrir mais rápido. Vamos lá. Se você quebrou o braço e você precisa de quê? De um de um ortopedista. Eu tô até falando errado. Você precisa de um ortopedista, não é? Então você vai no hospital porque o seu braço está quebrado, o seu osso está quebrado. Você não quer saber como que é a vida pessoal daquele ortopedista. Tudo que você quer é a função daquele ortopedista, que é engessar o seu braço, você pegar e ir embora com o seu braço engessado, curado, não é mesmo? Com os nossos pais é a mesma coisa. Nós precisamos olhar para a função. Qual que é a função do seu pai? Te dar a vida. Te dar a vida. Ah, meu pai e minha mãe foi muito narcisista, meu pai foi isso, aquilo outro, foi rígido, me judiou, não me beijava, não dava carinho. Por isso que eu sou assim. Mas você precisa aceitar a vida. Você tem que parar de olhar para eles igualzinho, achando que pai é igualzinho pai de conto de fada, e começar a olhar para a função, DNA, sangue. O pai é o fazer, o pai é a força para ir para a vida, a mãe é a sabedoria. Se eu tô conectada com essa mãe, o meu feminino fica aflorado. Mas se eu não tô conectado com a minha mãe, que é o feminino, gente, eu fico com a polaridade invertida, não dou certo com meu marido, não dou certo com os meus filhos, né? Vira um pau mandado das pessoas porque eu quero existir. Mas eu quero existir lá fora, com as pessoas lá de fora, e não com as pessoas daqui de dentro. Eu já passei por isso. É por isso que eu quero te ajudar. Esse é o sentido dessa primeira aula. Pessoas que estão com problema no relacionamento, está cansada, desgastada, muita baixa autoestima. A autoestima vem da minha conexão com o meu feminino junto com o feminino da minha mãe. Então, se você está com isso, você está com feridas emocionais da rejeição e do abandono. Isso. A ferida emocional da rejeição e abandono faz você ficar com baixa autoestima. Você acaba ficando desgastado porque começa a carregar um peso que não é seu. Então, encontre a sua real identidade para curar a sua vida. Quando você cura a sua vida, você cura todo mundo a seu redor. Eu só vou fazer terapia, o meu marido não faz e não vai dar certo. Faz você. Seja a protagonista da tua história. Sare a sua vida, encontrando a sua real identidade. A sua real identidade ficou bagunçada lá de 0 a 7 anos de idade e eu quero te desbloquear. Nós vamos junto lá, através dos processos terapêuticos, nós vamos junto lá, aonde que você ficou paralisado com essas feridas. E vamos levar cura através de você. Tá certo assim? Eu espero que você clica nesse link, pega esse presente que é exclusivo para você. De 150, uma sessão experimental que eu vou descobrir a origem do seu trauma, eu tô fazendo por 35. É um presente para você que veio até aqui, para você conhecer o meu trabalho e eu conhecer você. Vai ser um prazer te servir. E olha, o que aconteceu lá na tua infância, você não teve culpa nenhuma, mas você é culpada de não reagir. Entendeu? E você não é o que aconteceu com você. Você é quem você decide ser. E eu te pergunto, meu amor, quem você decide ser? Fala pra mim, quem você decide ser? Essa mulher heroína? Essa mulher que não deixa ser cuidada? Essa mulher que tem feridas abertas? É isso? Eu estou aqui para ajudar você no processo de cura. Encontre a sua real identidade e cure a sua vida. Clica no link. Eu te espero. Um beijão. Deus abençoe vocês.